Orando com o santo do dia 30 de junho. Nesse último dia do mês de junho, a igreja celebra a festa dos mártires, os primeiros mártires da igreja de Roma, também conhecidos como protomártires. Todos, inclusive São Pedro e São Paulo, foram vítimas da loucura do imperador Nero, e é importante conhecer esta celebração, pois o sangue desses cristãos foi semente para novos, mais numerosos e mais fortes e destemidos cristãos. A celebração nasceu por causa da grande quantidade de cristãos mortos pela loucura do imperador Nero. A perseguição de Nero começou logo depois do incêndio de Roma, ocorrida em 19 de julho de 64. A história conta que Nero fez com que a culpa da tragédia recaísse sobre os cristãos. Até então eles eram bem tolerados em Roma e também em outras religiões. A partir desse momento, porém, passaram a ser odiados e terrivelmente perseguidos. Nero aproveitou essa onda a seu favor e começou a perseguir e a martirizar os cristãos. Naquele tempo, na cidade de Roma, a comunidade dos cristãos vivia pacificamente ao lado da comunidade judaica. Os cristãos ainda eram pouco conhecidos, por isso circulavam boatos e calúnias sobre eles. Nero estava sendo acusado de ser o causador do incêndio. Então, sabendo das calúnias que recaíam sobre os cristãos, jogou sobre eles a responsabilidade pelo incêndio da cidade. A partir desse momento, começou uma terrível perseguição anticristã originada por Nero. A perseguição que aconteceu foi insana e sem nenhuma justificativa, como vimos. Começou no ano 64 e se estendeu até o ano 67. São Pedro foi morto sob as ordens de Nero. Porém, no local onde ele foi sepultado, foi construída a Basílica de São Pedro. São Paulo também foi morto sob as ordens de Nero. Não se sabe o número exato de cristãos martirizados por Nero, mas sabe-se que foram muitos. Por isso, a igreja reserva o dia 30 de junho para celebrar esses heróis da fé que não renegaram Jesus Cristo, mesmo diante de torturas e da própria morte. A perseguição de Nero chegou a tal ponto que os próprios cidadãos romanos não suportaram mais. Tamanha a injustiça, crueldade e a banalidade com que os cristãos eram mortos. Adultos eram banhados de piche, queimados como tochas humanas. Crianças eram jogadas às feras famintas e estraçalhadas por elas. Assim, o ódio do povo contra os cristãos se transformou em pena e solidariedade. É incrível como a perseguição contra os cristãos só fez o cristianismo crescer no Império Romano. Apesar de toda a crueldade com que eram perseguidos, torturados, mortos, o número de cristãos só crescia. Todos se impressionavam com o testemunho de fé dos seguidores de Cristo. Eles preferiam morrer a renegar seu Senhor. Esse testemunho sacudiu o povo romano. A fé numa vida eterna, junto de Deus, era uma novidade tremenda e poderosa, que iluminou a vida de muitos, bem como a caridade, o amor e o perdão ensinados pelos cristãos, ensinados, vividos, testemunhados por eles. Por tudo isso, o sangue dos mártires se tornou semente de novos cristãos. O Papa São Clemente I, sobre esses mártires, escreveu:
nos encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos as preocupações inúteis e os vãos cuidados e voltemo-nos para a gloriosa e venerável regra da nossa tradição. Consideremos o que é belo, o que é bom e o que é agradável ao nosso Criador. Que coisa maravilhosa! O testemunho dos mártires e dos primeiros cristãos verdadeiramente foi o que fecundou o solo, que fez crescer a fé e se propagar pelo mundo inteiro, a fé cristã. Vê a importância do testemunho e continua assim, porque nós vivemos hoje um tempo de tão grande ou até maior hostilidade, de uma forma naturalmente velada, mas é tão cruel. Rezemos. Santos mártires de nossa Santa Igreja, que passaram por tantos sofrimentos para semear o Evangelho, nós vos louvamos por vossas vidas tão heróicas e santas e nos consagramos a vós para que também nós nos tornemos cristãos em verdade e em vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santos mártires de Roma, rogai por nós. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orando com o Santo do Dia, um caminho de excelência no seguimento de Jesus. Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Obrigado, até o próximo.